Fala, comandante, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre janela de Johari, sobre autoconhecimento, sobre feedback. Nessa aula aqui eu vou te explicar tudo sobre a janela de Johari e como é que você melhora a vida de outras pessoas e melhora a sua própria vida também, com essa ferramenta de autoconhecimento e de aplicação de feedbacks. Bom, o nome dessa ferramenta é janela de Johari. Janela porque elas são 4 janelas que podem abrir ou fechar, diminuir ou aumentar de tamanho. E Johari porque foram criadas o nome se deu, né, por causa dos seus 2 criadores. E aí juntou Joe e Harry e fez Johari, né? Criou-se o nome janela de Johari. Como que funciona essa janela? Já deve estar aparecendo para você aí como que é essa janela. Essa janela nada mais é do que 4 áreas das nossas vidas sobre conhecimento ou autoconhecimento. A primeira área é a área aberta, ou conhecida também como arena. E o nome arena vem porque antigamente, né, os gladiadores eles iam para a arena e todo mundo via aquele comportamento. Por isso chama aberto. É um comportamento ou uma atitude que você sabe que você tem e outras pessoas também sabem que você tem. Então, por exemplo, poxa, Vinícius, você fala rápido demais. Eu sei que eu falo rápido. E as outras pessoas também sabem disso. Então, por isso, esse comportamento, falar rápido, está na minha janela de zona aberta. Ou seja, eu sei que eu preciso trabalhar e melhorar isso, por isso, às vezes eu vou me policiando quanto a esse comportamento e outras pessoas também sabem. O comportamento da janela aberta, ele gera menos tensão. Como assim? Você fica menos nervoso. Por quê? Porque você já sabe que você precisa trabalhar aquilo ali. E aí o interessante da janela aberta é que ela seria a janela mais saudável, porque você tem conhecimento do feedback que a outra pessoa está te passando, você sabe que é verdadeiro e você também sabe como trabalhar isso. Ou pelo menos você não sabe como trabalhar, você sabe que você precisa trabalhar aquele comportamento. Bom, entendendo que a janela aberta é a mais saudável, como é que eu faço para expandir essa janela, para deixá-la maior? Uma das maneiras é você pedindo feedback para as outras pessoas e estando receptivo e aberto para receber esses feedbacks. Não adianta você perguntar para o seu chefe, para o seu supervisor ou para uma pessoa que você admira, poxa, o que você acha de alguns comportamentos que eu preciso melhorar? Quais seriam esses comportamentos, né? E aí a pessoa, quando ela começa a te falar, você já fala assim, não, mas só você acha isso. Não, isso você está falando porque você não vai com a minha cara e tal. Ou seja, você já começa a dar justificativas e você prende a pessoa a continuar com o feedback, a te explicar melhor sobre aquilo ali. Então, esse comportamento não é nativo de uma janela aberta, ou seja, você não está deixando com que a pessoa dê o feedback e que você aproveite desse feedback também. Então, lembre sempre disso. Se alguém te trouxer algo que você precisa melhorar e você não aceitar aquilo que a pessoa está te dizendo, muito provavelmente você não está na janela aberta, porque ou você ou a outra pessoa está errada sobre aquilo ali, não é? Então, na janela aberta, esse feedback não se encontra. Não se esqueça, a janela mais saudável é a janela aberta, por isso procure não justificar tanto os feedbacks que outras pessoas trazem, até para elas se sentirem à vontade em te dizer onde você precisa melhorar, ok? Vamos para a nossa segunda janela, que é a janela cega. A janela cega, ela é a janela talvez de maior tensão. Porque a janela cega eu não enxergo este comportamento em mim, ou essa atitude, e outras pessoas enxergam. Ou seja, eu acabo me tornando até ignorante dentro dessa janela. E quando você, ou então outra pessoa, tá? Pode ser que não seja você, o seu colaborador, o seu filho, sua filha, alguém ali que você admira, não está se enxergando que está prejudicando outras pessoas, ou mesmo a você ou a empresa. E quando você vai falar, você fala assim, ó, eu já vou te mandar a real, tá? Você precisa melhorar isso aqui, você precisa trabalhar isso aqui, ó, isso aqui que você faz não é legal. Quando você age desta maneira, tipo, já vou te mandar a real, ou com um feedback na afirmativa, as chances são que essa pessoa vai ficar ainda mais cega. Ou seja, você acabou levando para ela uma afirmação de um comportamento do qual ela não enxergou, não está na janela de Johari aberta, está no ponto cego. Então, essa janela você precisa ter cautela para dar feedbacks quando você se encontra nessa janela. Então, assim, percebeu que a pessoa ela não está enxergando, não está tendo noção, porque às vezes não é o comportamento que é ruim,
a consequência do comportamento, ou seja, aquilo que ela fez, os impactos que foram gerados. E às vezes ela acredita que o comportamento é bom, mas ela não consegue enxergar os impactos negativos que aquele comportamento trouxe. Então, por exemplo, eu já atendi uma empresa onde tinha uma pessoa que era altamente criativa. Ela era a criatividade dela era assim, magnífica, nota 10. Só que ela tinha problema com horários e ela se atrasava. Mas na cabeça dela, como ela era muito criativa e ela ajudava, a questão do horário, sabe, não era muito gritante, não era algo que ela precisaria trabalhar. Só que o líder dela, uma pessoa disciplinada, não gostava daquilo ali. E ele acabava não falando. E aí eu cheguei para atender esse líder e ele disse, olha, tô para mandar essa pessoa embora, tô para demitir essa pessoa e tudo mais. Aí eu perguntei para ele, você já deu feedback? Você já falou com essa pessoa? Não, ela acredita que por ela ser criativa, ela não precisa chegar no horário. E aí eu acabo nem falando também, porque outras pessoas já falaram. Bom, então aí você tem dois problemas, né? O líder está nessa janela fechada, não querendo falar, e a pessoa acaba ficando numa janela cega. O que fazer então? O feedback para pessoas que estão na janela cega tem que ser feedbacks mais no sentido de perguntas para gerar reflexão. Porque quando a pessoa não está concordando, que se ela estivesse concordando, ela estaria na janela aberta. Quando é algo que ela não concorda muito, o feedback precisa ser através de perguntas que gerem reflexão. Por exemplo, olha, poxa, fulano, eu sei que você é uma pessoa bastante criativa, inclusive admiro sua criatividade, você tem ajudado muito a empresa, o nosso negócio com essa questão da sua criatividade. E tem um ponto também que é a questão do horário. Você já se perguntou se esse ponto também é importante aqui para nós, empresa? Você já se perguntou, já refletiu o quanto que o horário, né, quando ele não é cumprido, ele pode vir a prejudicar o andamento das nossas atividades e tudo mais? A pessoa, poxa, não, nunca me perguntei. Me permita falar sobre isso para, quem sabe, te explicar melhor, te mostrar as consequências disso e também o quanto que a empresa valoriza essa questão do horário. Poxa, então olha só, você faz primeiro perguntas de reflexão. Se você quiser, você pode até usar o modelo GROW, que é um acrônimo, né, de GO, eu vou já falar em português para entender melhor. De meta, qual é a meta da empresa? Quais são os objetivos dela? Olha, uma das nossas metas aqui é cumprir o horário, um dos nossos objetivos, aliás, perdão. Um dos nossos objetivos é o horário ser cumprido, né? A realidade, o que hoje está acontecendo, é que já vem há um tempo você não cumprindo o horário. E aí depois você pode gerar opções. O que você pode fazer, fulano, para conseguir voltar a chegar no horário? Que opções você tem que vai te ajudar a chegar no horário? Ah, sei lá, posso colocar meu celular para despertar mais cedo, posso sair de casa mais cedo, não sei. E dessas opções todas que você colocou, qual que é a opção que você vai escolher? Então perceba, eu fiz o feedback com essa pessoa, mas não foi um feedback, deixa eu te mandar real, olha, e aí às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu já prefiro mandar real que eu quero, minha intenção é ajudar, então eu prefiro falar a verdade que é para ajudar. Mas na verdade, se a sua intenção é ajudar, você não está ajudando, porque não é o que se fala que magoa as pessoas, é a forma como se fala que magoa e chateia as pessoas. Então, se sua intenção é ajudar, você não vai ajudar só mandando a real, mandando a direta, falando a verdade já nua e crua. Dessa forma, você não consegue desenvolver outras pessoas. Aliás, você, inclusive, afasta a pessoa de você e você pode até prejudicar mais ainda a performance daquela pessoa. Entende como a janela cega ela é uma janela peculiar no sentido de tome cuidado como você vai aplicar o feedback quando um comportamento ou uma ação ou uma consequência de uma ação estiver na janela cega. A nossa terceira janela é a janela do oculto ou a fechada. É um comportamento ou uma atitude que eu sei que eu tenho, mas que outras pessoas não sabem. Ou algum pensamento só meu e que eu acabo não passando para o outro. Exemplo, você vai e você enxerga uma pessoa que ela não está performando e ela está muito mal, só que você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo na vida dela particular, na casa dela, enfim. Então, essa janela, para você dar um feedback para essa pessoa, você precisa chegar com cautela e se mostrar companheiro e companheira.
Então anota aí, primeiro ponto, chegue com cautela, chegue quase como pisando nos ovos, não já querendo mandar uma real e nem fazendo muitas perguntas também. O objetivo aqui na janela oculta é deixar a pessoa mais à vontade, mais relaxada, para que ela se abra com você. Então, e aí, fulano, como é que tá? Como é que estão as coisas e tudo mais? Então, ó, eu não estou fazendo ainda perguntas mais voltadas àquele ponto que está incomodando, o resultado dela, a meta, enfim. E aí depois eu começo a introduzir na problemática que ela está passando. Então, fulano, eu tenho percebido, né, quando eu senti que essa pessoa já está mais à vontade, mais relaxada, olha, que você não está conseguindo performar bem naquela atividade ali, está acontecendo alguma coisa, tem algo que você gostaria de se abrir, ou quem sabe alguma coisa que eu pudesse ajudar, colaborar? Então, nessa janela, na janela oculta, é interessante você ser parceiro, companheiro, companheira. E aí você fazer perguntas que vão mostrar para a pessoa que o seu objetivo ali é ajudá-la. E aí você começa a entender isso daí. Aí aquele comportamento, aquilo que aconteceu, sai da janela oculta e passa a ser uma janela aberta. E aí menos tensão, ou seja, você vai conseguir trabalhar melhor e desenvolver melhor essa pessoa. A última janela nossa, a nossa quarta janela, é a janela do desconhecido. Como é que funciona a janela do desconhecido? É algo que nem eu sei e nem a outra pessoa sabe. E muitas das vezes o que mais mexe com essa janela é o mindset fixo, é o mindset rígido, é aquele negócio tipo assim, fulano, você sabe que você tem um tino para o comercial, um tino para vendas? Eu acho que você se daria bem vendendo, viu? E aí a pessoa fala, não, eu não mexo com isso não, nunca mexi e tal. Mas você já tentou mexer? Não, nunca mexi e tal e nem quero saber disso. Então é aquele, né? Você nega alguma coisa que você nunca provou, que você nunca fez. E aí nem eu sei se você vai performar bem e nem você mesmo sabe se você vai performar bem. Então essa é a janela do desconhecido, quando nem eu nem você sabemos sobre dado comportamento, ação ou atitude. E é legal você fazer com que essa janela seja a menor possível, no sentido de provar novas coisas, novas ideias, participar de novos treinamentos, de novas palestras. Por exemplo, você nunca participou de um grupo de mentoria e aí você às vezes critica um mentor, critica o grupo de mentoria e você mesmo nunca fez. Você já criou ali um estereotipo, já criou uma imagem negativa daquela metodologia, daquele processo. E aí a pessoa, ela nunca participa, nunca fez um processo como esse. E a ideia das outras pessoas de que é um negócio que não serve, que não presta, acaba fixando na mentalidade, no mindset dessa pessoa, por isso a gente chama mindset fixo ou mindset rígido. Ela não desenvolve, ela não avança, ela não prova, ela não consegue se entender dentro como ela poderia, né, se sair dentro daquele processo e acaba ficando apenas no desconhecido. Então minha sugestão é que você esteja aberto a participar de grupos de mentoria, de processos de desenvolvimento, para que em uma hora ou outra você consiga descobrir uma competência nova. A gente hoje chama isso de competências transversais, que seria, por exemplo, se você é um médico, você atende ali seus pacientes e tudo mais, mas quando você se torna um dono de um hospital ou um gestor de uma equipe, você precisa, por exemplo, ter conhecimentos de gestão de agenda, você precisa ter um pouco de pelo menos um conhecimento básico de finanças, de produtividade, ou seja, você precisa de competências que não necessariamente são aquelas inerentes à sua profissão. É o que a gente chama de competências transversais. E quando você adquire competências transversais, você sai dessa janela do desconhecido e passa aí ou para uma janela do oculto ou para uma janela do aberto. Beleza? Pessoal, essa foi a aula sobre janela de Johari, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Logo daqui 2 dias, se não me falha a memória, a gente já vai postar a segunda aula de autoconhecimento. São momentos para te preparar, para te aquecer para a próxima turma do CPT. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com alguém que precisa entender melhor sobre feedback, precisa aprender a aplicar melhor mais feedbacks, não é? E que te ajude também a desenvolver outras pessoas. Um forte abraço, eu te encontro na próxima aula.